As imagens que você está vendo foram fundamentais para solucionar um horrível triplo homicídio ocorrido na Costa Rica em 2017. Infelizmente, a protagonista dos eventos que chocaram a nação na época foi Isamar Vilauta, uma bela jovem que já havia alcançado fama por sua participação em um programa de televisão. No entanto, em meio ao sucesso, essa mulher deslumbrante cometeu o erro de se apaixonar pelo cara errado. Convidamos você a assistir esse vídeo chocante até o final, um caso que ainda mantém as autoridades em busca de justiça completa para essa garota, cuja vida foi tirada da pior maneira. Meu nome é Lilian e esse é o canal Casos Criminais. Sejam todos muito bem-vindos. No início da década de 1990, na província de Alajuela, Costa Rica, quando Isamar tinha cerca de 7 anos, sua mãe e seu pai se separaram e algum tempo depois, sua mãe teve um filho com outro parceiro. O garoto chamado Kendall rapidamente se tornou um aliado especial de Isamar, que a partir de então passou a gostar da companhia do irmão mais novo e também tentou cuidar dele e protegê-lo a todo custo. Enquanto isso, criada em um ambiente familiar acolhedor, Isamar demonstrou interesse pelo mundo da modelagem e da televisão desde jovem. Assim, desde a adolescência e sem descuidar das obrigações escolares, dedicou-se a construir sua carreira como modelo. Com o tempo, o carisma e a beleza da jovem a levaram a participar de diversas competições e programas, mas foi graças à sua participação na versão local do programa de televisão chamado Combate que Isamar ganhou notoriedade e fez amizade com outras competidoras, tornando-se uma figura conhecida em seu país. Quando seu irmão Kendall entrou na adolescência, o vínculo entre eles ficou mais forte, o que não era surpreendente, considerando que cresceram em um ambiente onde a família era primordial. Resumindo, ambos compartilhavam sonhos, aspirações e apoiavam um ao outro em tudo. Para Isamar, a experiência na televisão permitiu não apenas desenvolver suas habilidades no palco, mas também criar conexões com pessoas da indústria do entretenimento. Apesar dos desafios que enfrentou, sua determinação e paixão pela modelagem a levaram a alcançar diversas conquistas. Fora isso, Isamar era conhecida por sua personalidade gentil e seu desejo de ajudar os outros. Muitos de seus amigos e familiares a descreveram como uma pessoa generosa, sempre disposta a apoiar aqueles ao seu redor. Sua vida social era cheia de atividades, desde eventos de moda até encontros com amigos. Era comum vê-la compartilhando momentos felizes nas redes sociais, onde ela exibia seu estilo de vida vibrante. Em 2017, aos 24 anos, Isamar se descreveu como uma mulher com vontade de aprender e se tornar uma grande profissional. Amante de esportes, ela se exercitava regularmente e com disciplina. Contudo, por trás dessa imagem pública, Isamar também enfrentou certas dificuldades pessoais. Tudo começou quando a jovem conheceu Andrés Martins Pérez Vega, um homem enigmático, pouco mais de 10 anos mais velho que ela e sobre o qual não surgiram mais detalhes. O importante em todo caso era que, embora até então, graças à sua aparência e personalidade deslumbrantes, Isamar tivesse conquistado a atenção de muitos outros, foi ele quem conseguiu conquistar seu coração. Apesar da diferença de idade, a conexão entre Andrés e ela foi intensa desde o começo. Com sua personalidade magnética e muito mais maduro, ele se tornou uma referência para Isamar. Com aparente controle total do mundo e das conexões, Andrés parecia saber perfeitamente como seduzi-la, fazendo-a sentir-se segura e protegida, o que fazia a jovem pensar que, ao seu lado, teria um futuro promissor. E como se isso não bastasse, além de sua estabilidade financeira e generosidade, ele estava sempre disposto a lhe oferecer aventuras, emoções e desafios. Entretanto, logo o relacionamento ficou um tanto complicado e, embora compartilhassem momentos felizes juntos, tensões também surgiram devido ao ambiente de Andrés. Porque, por trás daquela fachada galante de quem controla qualquer situação, esse homem escondia uma realidade obscura.
Assim, além de ter antecedentes criminais por porte ilegal de armas, ele tinha ligações com o mundo do crime organizado, o que acabaria se tornando um fator determinante na trágica história de Isamar. No entanto, quando os rumores sobre Andrés chegaram aos ouvidos dos amigos e familiares da moça, não houve aviso ou conselho que a fizesse desistir de sua paixão por Andrés. Pelo contrário, cega pelo amor, Isamar ignorou as palavras daqueles que não buscavam nada mais do que protegê-la. De qualquer forma, a relação tornou-se cada vez mais tensa, em grande parte devido às ameaças e riscos em sua vida, o que, por sua vez, fez com que Isamar começasse a ter certas dúvidas sobre o futuro que a esperava com Andrés. Ainda assim, seu amor por ele a levou a ficar ao seu lado na esperança de que as coisas melhorassem. Por sua vez, carismático e cheio de energia, aos 17 anos seu irmão Kendall vivia alheio a tais problemas e era um jovem como qualquer outro. Além de frequentar o ensino médio, ele frequentemente participava de atividades familiares e sociais, aproveitando momentos simples que fortaleciam seus laços com as pessoas próximas. Em particular, ele amava música, ia a festas ocasionalmente e gostava de esportes. Sempre que via uma oportunidade, sua irmã gostava de incluí-lo em seus planos, fosse sozinha ou com o namorado, e sempre que podia passar um tempo com ela, Kendall ficava mais do que feliz em acompanhá-la. Foi exatamente isso que aconteceu em 11 de agosto de 2017. Era uma sexta-feira, e já sabendo que seu irmão não tinha planos melhores, Isamar sugeriu que eles saíssem para dar uma volta à noite no carro de Andrés. Embora nunca tenha sido explicado exatamente o que eles iriam fazer, não é incomum imaginar que a noite consistiria em algo tranquilo, como ir jantar e depois dirigir por aí, ouvir música e conversar. Parece que os pais de Kendall sabiam e lhe deram permissão para sair com a irmã. Afinal, ao longo dos anos, Isamar provou sem sombra de dúvidas que não havia ninguém no mundo como ela para cuidar do bem-estar de seu irmão. No entanto, tarde da noite, a família perdeu contato com eles e por mais que tentassem se comunicar pelo celular, era em vão. A próxima coisa que os pais fizeram foi entrar em contato com Andrés, mas isso também não funcionou. Na verdade, todos os 3 telefones pareciam não ter sinal. Então, quando os pais desesperados começaram a contatar os amigos mais próximos de Isamar, descobriram que nenhum deles sabia onde a jovem ou seu irmão estavam. Durante as horas seguintes, os pais de Isamar e Kendall não conseguiram dormir devido à ansiedade e no início da manhã relataram o desaparecimento deles às autoridades, esperando que medidas urgentes fossem tomadas para localizá-los. Porém, nas horas seguintes daquele sábado, 12 de agosto, não houve nenhuma notícia a respeito, o que fez com que a incerteza aumentasse. Diante desse problema, os familiares se reuniram em casa, ansiosos por qualquer informação que pudessem obter. Enquanto isso, os amigos de Isamar e Kendall começaram a postar mensagens nas redes sociais, pedindo ajuda para localizá-los, o que fez com que as mensagens fossem muito compartilhadas, não apenas por aqueles que conheciam a jovem por suas aparições na televisão, mas também pela comunidade em geral. As autoridades estavam trabalhando incansavelmente para esclarecer o caso. No entanto, a falta de pistas concretas fez com que cada hora parecesse uma eternidade, e como resultado, a família e os amigos dos 2 jovens começaram a temer o pior, embora nenhum deles fosse capaz de admitir isso em voz alta. Essa terrível intuição se tornou uma certeza quando as autoridades finalmente encontraram a primeira pista. Segundo relatos, Andrés, Isamar e Kendall foram interceptados por falsos policiais enquanto estavam no veículo. Desde então, seu rastro foi perdido, o que levantou temores de que eles poderiam estar nas mãos de alguma organização criminosa. O que foi impressionante, no entanto, foi o fato de que ninguém havia contatado as famílias dos jovens exigindo um resgate em troca de seu retorno em segurança. Não houve mais notícias nas 24 horas seguintes, mas na tarde de domingo, 13 de agosto, as autoridades se depararam com o destino que todos temiam. Os corpos de Isamar e Andrés foram encontrados em um rio localizado em uma área bastante afastada do centro do país.
No dia seguinte, segunda-feira, 14 de agosto, as autoridades confirmaram a notícia à mídia, causando grande comoção entre a população. Segundo eles, a investigação inicial sugeriu que ambos sofreram violência severa antes de perderem suas vidas. Entretanto, Kendall ainda não havia sido localizado, então uma operação intensiva foi imediatamente iniciada ao longo do leito do rio. Como esperado, o desespero tomou conta da família do garoto. Fontes confidenciais disseram a um jornal local que o pai fez inúmeras ligações às autoridades competentes para solicitar progresso nas buscas, mas recebeu a mesma resposta repetidamente. Não havia nada, nenhuma pista sobre ele, nem mesmo algo que pudesse indicar se ele ainda estava vivo ou se havia sofrido o mesmo destino de sua irmã. Naquela altura, o último cenário já surgia como mais provável para as autoridades. Além disso, embora não tenham confessado isso ao pai do jovem, eles temiam que seus captores não só tivessem tirado sua vida, mas também tivessem conseguido se livrar do corpo de tal forma que ele não pudesse ser localizado tão facilmente. Como resultado, a investigação para localizá-lo e trazer paz ao seu pai se intensificou. No dia seguinte, após receberem informações confidenciais, policiais visitaram o rio novamente e realizaram uma nova inspeção em busca de armas e pertences das vítimas. As informações recebidas pelas autoridades indicavam que alguns itens pessoais de Isamar e de seu namorado, como telefones celulares, carteiras e armas de fogo usadas pelos criminosos, poderiam ter sido abandonados na área pelos suspeitos para evitar provas incriminatórias. A partir daquele momento, conhecendo os antecedentes de Andrés, a hipótese mais forte que a polícia considerou foi a de que os três haviam sofrido uma enorme violência nas mãos dos agressores. Acreditava-se que eles haviam sido ameaçados para fornecer informações sobre um grande carregamento de drogas que Andrés havia obtido dias antes. A ideia, segundo as autoridades, era apreender a mercadoria e, presumivelmente, algum dinheiro relacionado ao negócio. A polícia conseguiu obter um vídeo no qual era possível ver um veículo que transportava os supostos criminosos, seguido pelo carro de Andrés. Era um BMW avaliado em US$ 150 mil. Considerando que a gravação foi feita aproximadamente às 5h43 da manhã de sábado, 12 de agosto, as autoridades inferiram que ele estava sendo dirigido por um suspeito, provavelmente a pessoa que levou as vítimas até o local onde foram encontradas. Enquanto isso, as respectivas autópsias realizadas nos corpos revelaram que Isamar sofreu 8 ferimentos de bala na cabeça, tórax e ombro, enquanto Andrés sofreu 6, além de ferimentos causados por algum tipo de objeto contundente. O funeral da jovem e o subsequente sepultamento foram realizados na mais estrita privacidade, principalmente porque, quando a notícia dos negócios obscuros do namorado se espalhou pela mídia, houve quem, longe de sentir empatia pela família, passasse a julgar Isamar e até a culpá-la pelo triste fim. Pouco depois, no domingo, 20 de agosto, o corpo de Kendall finalmente apareceu, deixando seu pai em agonia absoluta. Nas semanas seguintes, as investigações judiciais gradualmente desvendaram o triplo homicídio, sugerindo que provavelmente se tratava de uma operação de tráfico de drogas e intriga de um homem que, por meio de ambição e muita astúcia, conseguiu ganhar a confiança de Andrés a ponto de se tornar seu braço direito. Seu nome era Jorge Antônio Carvajal Queiroz, e embora não se saiba há quanto tempo ele trabalhava com Andrés vendendo pequenas quantidades de narcóticos, isso acabou lhe dando acesso a informações confidenciais sobre o negócio, mas também acesso à sua casa. Ele sabia da existência do dinheiro, sabia das atividades nas quais Andrés estava de alguma forma envolvido.
Nesse processo, uma vez estabelecida uma relação de camaradagem com ele, Jorge começou a planejar como se apoderar de boa parte do saque de Andrés, mas sabendo que tal tarefa não era responsabilidade de um único homem, ele se dedicou a encontrar as pessoas certas para executar seus planos. No entanto, era uma parte do quebra-cabeça que as autoridades da época não conseguiam identificar completamente. Mas antes de Jorge ser capturado para ser responsabilizado por suas supostas ações, ele foi vítima do mundo em que vivia. Tudo aconteceu numa noite de novembro de 2017, 3 meses depois dos fatos. Após se refugiar em uma casa alugada, ele foi surpreendido por 2 indivíduos armados que arrombaram a porta da frente. Em segundos, os homens dispararam suas armas contra Jorge e um companheiro não identificado. Um terceiro indivíduo que estava no local não ficou ferido, porque se escondeu no banheiro depois de ouvir o ataque e então escapou pelos fundos. Mais tarde, quando a polícia chegou ao local, encontrou cápsulas de uma arma 9mm. Tanto Jorge quanto seu companheiro sofreram ferimentos múltiplos e, na época, o chefe de planos e operações do órgão de investigação judicial relatou que os 2 homens haviam chegado separadamente para fazer reparos na casa, mas não foi revelado se este caso tem alguma relação com o triplo homicídio atribuído a Jorge. Poucos meses depois, em 2018, as autoridades prenderam o restante da gangue que Jorge havia recrutado para atrair Andrés. O primeiro deles atendia pelo nome de Jefferson Vargas Melendez e era um policial ativo. Na verdade, sua prisão ocorreu no meio de seu dia de trabalho. Em sua casa, também foi apreendido um veículo que supostamente foi usado no falso bloqueio que custou a vida de Isamar, seu irmão e Andrés. A pista foi obtida graças a vários vídeos de segurança capturados no dia dos fatos. Os outros 2 envolvidos eram José Pablo Saborio Segura e Nelson Barbosa Pérez. O primeiro era um ex-policial e o segundo também, porque pediu demissão do emprego 2 meses depois do crime. A quarta pessoa presa foi um indivíduo de 27 anos chamado Anthony Rodrigues Ramírez. Segundo as autoridades, esses homens pertenciam a uma organização criminosa que atuava desde 2017 e eram os principais suspeitos do crime. No entanto, nenhum deles tinha antecedentes criminais, mas 3 dos quais tiveram algum tipo de relação com o Ministério da Segurança Pública. Como resultado, eles foram acusados não apenas de homicídio, mas também de sequestro e planejamento do ataque. Depois, a pedido do Ministério Público, eles foram colocados em prisão preventiva. De acordo com as autoridades, foi preliminarmente estabelecido que os eventos ocorreram da seguinte maneira. Para obter uma quantia de dinheiro de aproximadamente $700 mil com o roubo de um carregamento de drogas que Andrés estava escondendo, Jorge se aliou aos então policiais para extorquir-lhe. Para isso, por volta da meia-noite de 11 de agosto de 2017, graças à sua experiência como membros da força pública, eles simularam um posto de controle. Quando o carro se aproximou, eles se identificaram como policiais e os emboscaram com pelo menos 3 carros. Depois de sequestrá-los, eles os levaram para uma casa não muito longe. Uma vez lá, eles os mantiveram em cativeiro por horas com a intenção de fazer Andrés confessar o paradeiro do carregamento de substâncias. Segundo a acusação, os homens obrigaram Andrés a chamar uma pessoa de sua confiança para entregar um cofre que lhe pertencia e no qual o dinheiro estava guardado. Para convencê-lo, teriam usado todos os tipos de violência física e ameaças até que aparentemente encontraram o esconderijo. Então, tiraram suas vidas. Para não levantar suspeitas, os criminosos transportaram os corpos no próprio veículo de Andrés. Em 2020, o Ministério Público solicitou uma pena máxima de 80 anos para cada um. Os advogados que representavam o pai de Isamar e Kendall pediram aos juízes que sentenciassem Jefferson e Nelson a 104 anos de prisão. Explicaram que 32 anos era a pena correspondente a cada uma das mortes, aos quais deveriam ser acrescentados mais 8 anos pelo roubo do dinheiro.
Enquanto isso, à medida que o julgamento se desenrolava, detalhes horríveis, até então desconhecidos do público, foram revelados, expondo não apenas a brutalidade do crime, mas também a corrupção dentro da força policial. Finalmente, em novembro do mesmo ano, os juízes absolveram Nelson Barbosa Pérez e condenaram Jefferson Vargas Melendes e José Pablo Saborio Segura a 80 anos de prisão cada um, enquanto Anthony Rodrigues Ramírez foi condenado a 65 anos. Resumindo, Isamar era uma jovem cheia de vida e sonhos, que enfrentou circunstâncias trágicas devido a conexões perigosas em seu ambiente. Agora que você sabe todos os fatos, o que vocês acham? A justiça foi realmente feita neste caso trágico e devastador? Bom, chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês nos comentários. Gostou do nosso canal? Considere apoiar nosso trabalho tornando-se membro a partir de R$ 1,99 ao mês. Fazendo isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos, além de assistir novos vídeos sem anúncios antecipadamente. Antes de sair, deixe o like e se inscreva no canal se gostou do caso de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.